Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 10. Ezequiel 10, versos 4, 9, depois de 16 a 20. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Verso 9. Então olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Verso 16. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas, para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos a Tua orientação e o entendimento da Tua palavra, de forma que sejamos esclarecidos, abençoados e confrontados agora. Por Jesus e em nome de Jesus. Amém. O nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. Ezequiel, ele foi profeta na época, ou foi contemporâneo de outros 2 profetas bem conhecidos, como Jeremias e Daniel. Quando nós mencionamos ou estudamos o livro de Jeremias, nós vimos que Jeremias, ele era tanto um sacerdote arônico quanto um pregador, algo que era raro, mas não era único, porque Ezequiel também era sacerdote arônico e pregador. Ezequiel fazia parte daquele time de profetas que casou-se. Não eram muitos os profetas que se casavam, até por causa da perseguição, dos problemas. E lá no capítulo 24 de Ezequiel diz que a esposa de Ezequiel faleceu no ano final do cerco que os babilônicos fizeram ali em Jerusalém. Ezequiel, quando tinha 25 anos, fez parte daquele grupo de israelitas que foi levado cativo para a Babilônia, algo aí em cerca de 10 anos antes da destruição final de Jerusalém. Se você depois quiser conferir em casa, 2 Crônicas 36 conta como que Nabucodonosor vai tomar Jerusalém, vai saquear a cidade, vai profanar o templo.
E Ezequiel, ele foi testemunha ocular desta profanação. Ele viu como que tudo aquilo ali estava acontecendo. E aí então, quando ele é levado para a Babilônia, diz a Bíblia que ele é estabelecido numa comunidade judaica perto de um rio famoso, chamado Rio Quebar. E ali então ele começa a pregar e a ministrar aos judeus que estavam ali, ou seja, judeus que, assim como ele, estavam no cativeiro, judeus exilados. E diz a Bíblia que esses judeus que estavam ali naquela comunidade localizada perto do rio Quebar, eram judeus que mantinham a esperança de retornar para Jerusalém. Acreditavam que Deus ia fazer alguma coisa e aquele cativeiro seria deixado de lado e eles iriam retornar. Então é nesse contexto que Ezequiel começa o seu ministério, começa a profetizar, começa a pregar. Ele ministra a um grupo de pessoas que acreditava que o retorno fosse possível. E como nós sabemos, isso foi uma grande ilusão, porque Deus veio com juízo e destruiu completamente, devastou a cidade de Jerusalém. Ezequiel, ele começa o seu ministério, começa a profetizar com 26 anos de idade, e isso o início do seu ministério, da sua profecia, acontece na metade do século 6 a.C., e as primeiras profecias ou as primeiras predições de Josué se referiam exatamente à destruição de Jerusalém. Ezequiel diz ali para os exilados: olha, parem de nutrir essa esperança ou esse desejo de que vocês vão retornar, porque isso não vai acontecer. E aí então, quando Jerusalém é destruída, as profecias de Ezequiel então mudam de tom. Ele não mais fica profetizando sobre o fim de Jerusalém, mas aí nessa segunda parte da profecia de Ezequiel vai ter um tema, vai ter um tom, que é o juízo de Deus sobre as nações vizinhas. Essa é a segunda parte da profecia de Ezequiel, e ainda existe uma terceira parte no livro, que quando se encaminha o livro para o final, quando ele vai estimular os cativos, dando consolo a esses cativos ali, com esperança, pregando uma mensagem de esperança de que no futuro Deus iria restaurar aquelas pessoas que estavam ali. Então o livro ele pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, predições a respeito de Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída. E é interessante, eu não sei quantos de vocês vão se lembrar, quando nós estudamos o livro de Jeremias, eu falei sobre isso aqui. Jeremias, ele viveu num contexto de muitos falsos profetas. E esses falsos profetas, eles levaram aqueles cativos lá da Babilônia, que estavam juntos com Ezequiel, a acreditar que eles iriam retornar. Os falsos profetas disseram aos cativos: olha, vocês vão voltar, nós vamos voltar. E aí Jeremias então tem que escrever uma carta pedindo aos cativos que não se iludissem com aquelas mentiras, porque eles não iriam voltar. E Ezequiel ouve aquela notícia, Ezequiel recebe aquela carta, e essa carta confirma as próprias profecias e predições de Ezequiel. E aí ele vai dizer: olha, vocês estão vendo? Vocês estão percebendo? É exatamente isso que Jeremias está dizendo, que eu estou profetizando. Então ele se esforça para que os seus conterrâneos, ao invés de alimentar, e aí já é uma linguagem dele, ele vai dizer assim: olha, ao invés de vocês alimentarem o desejo de retornar para Jerusalém, vocês devem alimentar em vocês o desejo de voltar para Deus.
Não pensem que vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês têm que voltar para Deus. Então, basicamente, é isso que a gente tem nessa primeira parte do livro de Ezequiel. Na segunda parte, que vai ali do capítulo 25 até o 35, como disse, ele faz predições, profecias acerca do juízo de Deus sobre nações gentílicas. E aí, caminhando para a parte final, ali do capítulo 36 para o 48, ele vai falar dessa restauração que Deus vai trazer ao povo. Então, basicamente, é assim que se divide o livro de Ezequiel. Agora, preste atenção numa coisa. Existe um tema, existe um assunto que está presente nas três partes do livro. Do início ao fim, ao longo de todo o livro, existe um tema que percorre a profecia para os cativos na Babilônia, a profecia para as nações vizinhas, para os povos pagãos, a profecia de restauração. Existe um tema que está em todas as partes do livro, que é a glória de Deus. A expressão a glória do Senhor é uma das expressões mais repetidas em todo o livro. Só nos primeiros 11 capítulos essa expressão aparece 14 vezes. E eu, quando estudei isso daqui, quando eu fui pesquisar sobre o livro de Ezequiel, eu achei uma coisa fantástica, a lição que o livro de Ezequiel nos dá sobre a glória de Deus. Como que o estudo sobre isso daqui, sobre esse livro, abençoa a minha vida. E eu espero que isso aconteça com você também. No Velho Testamento, a glória do Senhor, o que era a glória do Senhor? Quando nós falamos da glória de Deus, o que é isso? Quando nós cantamos, quando nós lemos, quando nós ouvimos, o que significa a glória de Deus? No Velho Testamento, a glória de Deus, ela era aquela luz visível que brilhava entre os querubins lá no Santo dos Santos, ali no tabernáculo. Aquela luz, ela anunciava para o povo que Deus se fazia presente. Quando Deus se manifestava, a sua glória entre os querubins, o que ele estava dizendo era o seguinte: olha, eu estou chegando e eu estou aqui e estou vindo para abençoar o povo com a minha presença. Antes de comissionar, antes de separar e dizer para Ezequiel: olha, vá e profetize, vá e pregue, Deus mostrou a Ezequiel a sua glória. Dá uma olhada aí no capítulo 1. Capítulo 1, verso 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Verso 12. E levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Verso 22 e 23. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e saí do vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. É muito interessante o que Ezequiel relata acerca da glória de Deus.
Ezequiel vai dizer que a glória de Deus, ela está em movimento. E eu digo que é interessante porque a glória de Deus, ela não se movia. Ela permanecia no templo, ela permanecia ali no santo lugar. Mas quando chega em Ezequiel, nós somos informados que a glória de Deus, ela está se movimentando. A luz, ela está em peregrinação. É por isso que quem lê o livro de Ezequiel vai se deparar várias vezes com expressões do tipo: a glória do Senhor se levantou, a glória do Senhor se dirigiu, a glória de Deus se localizou. E uma das visões que Ezequiel teve mostrou a glória de Deus deixando o lugar original, ou seja, saindo do santuário. Olha o que diz aí o capítulo 9. Verso 3: a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Capítulo 10, verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então preste atenção, a glória saiu do Santo dos Santos e foi parar na entrada do templo, na porta do templo. Depois a glória do Senhor deixa a entrada do templo e vai e caminha e se direciona para a entrada da cidade, lá na porta da cidade. Olha aí capítulo 10, versos 18 e 19. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Então preste atenção, a glória do Senhor, como lhes disse, ficava no templo, manifestando ali a presença de Deus. Ela sai do Santo dos Santos, vai para a entrada da porta do templo, depois ela sai da porta do templo e vai parar na porta da cidade, lá na porta da entrada. Depois ela sai da porta da cidade e vai lá para um monte. Olha o que diz aí o capítulo 11, um monte que estava lá no Oriente, versos 22 e 23. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que estava ao oriente da cidade. Então perceba, gente, acompanhe comigo a movimentação da glória de Deus. Sai do Santo dos Santos, vai parar na porta do templo. Sai da porta do templo, vai parar na entrada da cidade. Sai da entrada da cidade, vai parar num monte que está no Oriente. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A glória de Deus está abandonando Jerusalém. A glória de Deus está deixando a cidade de Jerusalém. E é interessantíssimo o que Ezequiel diz. Ele vai dizer, olha, quando a glória de Deus é deixada de lado, quando a glória de Deus nos abandona, as consequências sobre nós são as mais severas. E ele vai dizer o que acontece. Ele diz, primeiro, quando a glória de Deus sai de cena, diz Ezequiel,
primeira coisa que acontece: juízo e vergonha. Ezequiel diz assim, ó: a cidade que outrora era bela e linda perde a sua beleza. Capítulo 16, olha aí. A partir do verso 14. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todo que passava, para serdes dele. E tomaste dos teus vestidos, e fizestes lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituístes com elas. Então, na medida em que a glória de Deus deixou a cidade deixou de ser bela, deixou de ser próspera e deixou de ser abençoada. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que torna o povo de Deus forte e abençoado é a presença de Deus no meio do povo. Que diz aquele salmo famoso: ó quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E o texto continua dizendo que ali o Senhor ordena a bênção. Quando Deus ordena a bênção, existe união, existe crescimento, existe glória. A visão que Deus concedeu a Ezequiel revela um princípio que está presente, que é recorrente em toda a Escritura. Que princípio é esse? Quando a glória de Deus ela é abandonada e o homem passa a buscar a própria glória, a consequência disso é juízo. Capítulo 16, olha aí, verso 39. E entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transformarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Capítulo 23, verso 24. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos, e se colocarão contra ti em redor com escudos e capacetes, e porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os teus juízos, e porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo, tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e o que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as suas vestes e se tomarão as tuas belas joias. Capítulo 24, verso 21. Dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Gente, quando Deus retira a sua glória, quando Deus retira a sua presença, o que resta para o povo? O que Ezequiel está dizendo que resta? Nudez, trapos, exposição, sujeira, desalento, desfiguração, fraqueza. Então, essa é uma das mensagens do livro de Ezequiel.
Quando nós buscamos a nossa própria glória, Deus se retira. Quando nós abandonamos a glória de Deus, a ausência de Deus se faz presente. E quando a presença de Deus não existe, o que existe é juízo e vergonha. E aí, para ilustrar esse princípio, para ilustrar essa verdade que ele está proclamando, Ezequiel vai usar como exemplo, ou Ezequiel vai mostrar o que aconteceu com Lúcifer. Lá no capítulo 28, Ezequiel vai nos dar informações preciosíssimas de um assunto muito escasso na Bíblia, que é a queda de Lúcifer. O problema de Lúcifer, nos informa Ezequiel, perdão. O profeta nos informa o seguinte: olha, Lúcifer, ele ficou vaidoso, ele ficou cheio de soberba, ele se encheu de arrogância. Olha aí no verso 17 do capítulo 28, ele diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E o texto continua, e quem lê o capítulo 28 percebe que Lúcifer, ele vai ficar para ele com a glória que era de Deus. Os teólogos que estudam bastante aqui a queda de Satanás nesse capítulo 28 de Ezequiel, eles vão dizer que Lúcifer era chamado de querubim da guarda. E uma das funções de Lúcifer era o seguinte: ele recebia os louvores dos anjos e recebia os louvores que era de Deus, dos anjos, e levava esses louvores até Deus. Diz lá o capítulo 28. Mas chegou num determinado momento que ele quis ficar para ele com um pouco desses louvores. Ou seja, Lúcifer tomou para si a glória que era de Deus. E qual foi a consequência? Queda, vergonha e juízo eterno de Deus. Lúcifer foi transformado em Satanás. E aí Ezequiel, ele diz que o procedimento de Jerusalém foi exatamente o de Lúcifer, o do maligno. No capítulo 16, no verso 15 que nós lemos, ele disse assim: confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Consequência, Deus se retirou do meio deles e apareceu juízo e vergonha. Então, irmãos, olha só, não se iluda. Não se iluda. Toda vez que nós ficamos vaidosos, que nós nos tornamos arrogantes e que nós desprezamos a glória de Deus, assim como aconteceu com Lúcifer e assim como aconteceu com Jerusalém, a gente começa a cair. A gente já não conta mais com a presença de Deus, e o resultado disso é vergonha e juízo. Isso significa, gente, que no final das contas, a glória de Deus é a nossa glória. A nossa glória deve ser a glória de Deus. Isso significa que a beleza e a força do povo de Deus se devem à glória de Deus. Segundo, quando a glória de Deus é deixada de lado, Deus exerce juízo para com isto mostrar